Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Pessoal, hoje eu estou aqui recomendando o canal Horror das Minas, que é apresentado pela NACA, um canal que conta vários tipos de crimes que aconteceram não somente no Brasil, mas em outros países também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho assistido todos os vídeos dela. Eu jamais recomendaria aqui um vídeo de uma pessoa que eu não assistisse. Eu realmente assisti e gosto muito. Então, após vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui, dá um pulinho lá no canal dela, dá uma maratonada em todos os vídeos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E não esqueça de inscrever-se e digam que foram até o canal dela por recomendação da Sandra. Mas não deixem de ir ao canal dela, vale a pena. O canal Horror das Minas, o link está aqui abaixo na descrição. Oi pessoas, você não está no canal errado, eu sou a Naka e eu faço parte do canal Horror das Minas. Eu vim convidá-los a conhecer um pouquinho do meu trabalho, onde toda segunda-feira trago casos criminais do mundo inteiro e toda quarta-feira casos criminais brasileiros. Então assiste esse vídeo inteiro e depois vai lá passar no meu canal, aproveita e já se inscreve, que eu tô quase batendo a minha meta aí de 10 mil inscritos e quando bater a meta eu vou trazer uma semana inteira de casos criminais. Então é isso, muito obrigada pela parceria, valeu e até mais. Estou dando início a uma série aqui de 4 capítulos a respeito de pessoas que sobreviveram a algum crime. Então eu estarei colocando durante 4 semanas seguidas casos de pessoas que sobreviveram. Muitas pessoas têm pedido, então eu resolvi atender o pedido aqui de muita gente. Então vamos ao caso de hoje. Na manhã de 9 de dezembro de 1982, uma mulher branca de 31 anos, que morava na Louisiana, nos Estados Unidos, ouviu uma batida na porta de sua casa. Ela abriu a porta e encontrou um homem afro-americano que estava pedindo doações para pessoas necessitadas. Ela achou isso um pouco estranho, mas ela disse que não poderia dar nada naquele momento porque ela não tinha. Mas antes que pudesse fechar a porta, o homem conseguiu empurrá-la e a jogou no chão. Uma vez dentro da casa, ele a imobilizou e a subjugou com um objeto cortante e fez coisas horríveis que vocês podem imaginar, não vou nem detalhar aqui, né? Mas uma amiga dela tinha ido visitá-la justamente na hora que aquele homem estava lá. Então, este homem que havia forçado a entrada, quando a amiga dela chegou na casa, este homem saiu correndo. Ele fugiu do local. Só que antes dele fugir, ele acabou desferindo no corpo dela com um objeto cortante e ela acabou sendo socorrida, né? E foi também para o hospital para fazer exame, né, de corpo de delito. Enquanto isso, a amiga deu uma descrição do homem que ela viu. E foi feito um retrato falado. Mas antes de eu continuar essa história, apenas esclarecendo aqui porque estou me referindo a uma pessoa branca e uma pessoa afro-americana. E para que vocês entendam o que ocorrerá neste caso. Eu não quero que haja nenhum mal-entendido aqui e vocês pensem que estou fazendo as comparações, mas não, é para essa história em particular, é muito importante essas descrições e vocês vão entender por que já já. Ela disse ao sair do hospital que o homem tinha entre 1,78 m a 1,82 m, disse que ele tinha uma cicatriz de aproximadamente 2 centímetros na clavícula esquerda. A polícia mostrou umas 48 fotografias de homens afro-americanos para que ela pudesse identificar se aquele homem estava em alguma daquelas fotos. Ela não foi capaz de fazer a identificação. Aí no dia seguinte, ele mostrou mais 24 fotografias para ela. E ela também não conseguiu identificar o homem naquelas fotos. Em 3 de janeiro de 1983, a polícia uma vez mais mostrou 36 fotografias. E eis que a mulher apontou para a foto de um dos homens dizendo que ele se parecia muito com ele. E ela pediu mais fotos do homem que ela queria ver de outro ângulo. E a polícia mostrou. E ela disse que esse homem da foto, ele era um afro-americano de 21 anos chamado Art Charles Williams, nascido em 23 de março de 1960.
Art, ele tinha antecedentes criminais por pequenas infrações cometidas. E a polícia, acreditando que ele era a pessoa que fez aquelas coisas horríveis contra ela, eles o prenderam, visto que a polícia considerou que esta mulher havia o identificado. Mas a amiga dela nunca conseguiu identificá-lo, vendo as fotos. Em 4 de janeiro de 1983, Art foi preso enquanto caminhava pela rua. E no dia seguinte, ele foi colocado em uma rodada de identificação, que significa que aonde vários homens que a polícia colocou mais ou menos da mesma estatura, mesmo porte físico, mesma cor. Então, ela poderia ver os homens, mas eles não haviam. Foi quando ela confirmou que aquele homem, ela apontou para ele, era o Art William, era o homem que ela havia visto na fotografia. Mas aí um problema, a família do Art diz que no dia 9 de dezembro, enquanto tudo isso acontecia com esta mulher, ele estava dormindo na casa dos seus pais, mas isso não foi convincente para a polícia. A descrição do homem dada era de uma pessoa alta, com cerca de 1,80 m. O Art tinha 1,65 m. Apesar de tudo isso, a polícia achava então que era ele. Ela disse que esse homem tinha como se fosse uma cicatriz muito grande na clavícula. O Art não tinha. Mas o Art foi levado a julgamento e recebeu a sentença de prisão perpétua. Os 12 membros do júri eram de pele branca. Havia no local sangue ao redor dela e haviam impressões digitais que supostamente então deveria pertencer ao Art. Mas essas impressões digitais não coincidiam com as dele. A advogada Christina Ricci disse que a mulher deu a descrição de um homem bem mais alto do que ele, que tinha uma cicatriz grande na clavícula. O Art não tinha nada disso, então a defesa apresentou 3 depoimentos de familiares e amigos do Art que afirmaram que naquela hora ele estava dormindo na casa da mãe dele. Art foi enviado para a maior prisão e uma das mais perigosas dos Estados Unidos, conhecida como Angola ou Alcatraz. A família do Art ficou devastada pelo que aconteceu com ele, porque eles consideraram injusto o que ocorreu naquele tribunal. Os pais dele venderam a casa e se mudaram para uma casa mais perto da prisão, somente para poder visitar o filho. Os advogados da época entraram com muitos recursos, mas todos foram rejeitados. Os Estados Unidos têm uma organização sem fins lucrativos que visa ajudar legalmente as pessoas que estão presas injustamente, formada por vários advogados. O Art chegou a escrever para esta organização em 1995 e se dizia inocente. Essa associação, a tradução seria Projeto Inocente. A mãe do Art, infelizmente, partiu dessa vida em 2003, sem ver o filho livre. As autoridades da Louisiana compararam as impressões do sapato do Art com uma pegada que havia no banco de dados que estava atualizado em 2009, mas não conseguiram encontrar nada. Demorou 35 anos após a sentença do Art para que o comissário Kim iniciasse o processo para divulgar as provas encontradas nos autos. Nessas provas, estava muito claro que havia sido descartado totalmente a presença do Art naquele local. Em apenas 8 horas que eles submeteram as impressões digitais, porque é com nova tecnologia disponível, eles viram, não era dele. A defesa alegou que a foto do Art havia sido apresentada 3 vezes para aquela mulher. Ela não o havia identificado nas 2 vezes anteriores. Então, como é que ela pôde reconhecê-lo na terceira? A foto foi mostrada 3 vezes. Bom, gente, eu tenho uma coisa. Quando uma pessoa passa por algo assim, é traumático. Mas essa senhora disse que ela jamais esqueceria o rosto da pessoa que fez aquilo com ela. Mas aí eu pergunto, se ela viu a foto dele 2 vezes e não o reconheceu,
Já por aí, a polícia deveria ter prestado atenção e falado, ela talvez esteja confusa e está identificando a pessoa errada. Porque pessoas, quando passam por tal situação, assim como essa senhora viveu, é uma experiência horrível. Elas ficam confusas. E é o papel da polícia descobrir o autor de um crime. O Projeto Inocente, como eu falei que é essa organização sem fins lucrativos, resolveu pegar este caso do Art. E ele já tinha escrito para ele várias vezes, mas são tantas pessoas pedindo que vocês não têm ideia. Portanto, pela primeira vez, o DNA, em 1996, quando se tornou disponível para fins legais, pôde submeter o DNA dele. Nós chamamos de database, que é num arquivo para ver se consegue confirmar se o DNA dele é o mesmo daquela pessoa. Mas, infelizmente, demorou mais de uma década para ele obter o resultado. Sim, ele havia submetido em 1996 e teve que esperar 10 anos. Por quê? Por causa de um problema da lei. Então, ele teve que esperar a lei ser atualizada à ciência. Ou seja, na Louisiana não havia lei, naquela época, que autorizava condenados a acessar este banco de dados de DNA. Mas após anos e anos e anos de pedidos, com a mudança da lei, o teste de DNA passou a ser uma das formas de excluir a pessoa de tal crime. E eis que o DNA confirmou. Não era o Art o autor do crime. Em 21 de março de 2019, após o juiz ordenar o exame das pegadas na cena do crime, o Art foi inocentado. Eles foram capazes de fornecer a identidade da pessoa que fez aquelas coisas horríveis com essa mulher. Era um homem chamado Stephen, que tinha passagem pela polícia por crimes iguais àqueles que ele cometeu com esta mulher. Ele havia sido preso em 19 de junho de 1986. E o Stephen admitiu em gravações pelo menos mais 4 crimes semelhantes entre 1985 e 1986. Infelizmente, esse homem sofria de problemas mentais, o tal do Stephen, e ele perdeu a vida em 1996 e ele nunca foi questionado pelo crime do qual o Art foi condenado. Mas as provas eram irrefutáveis. Era ele que praticou o crime. Em 14 de março de 2019, o Projeto Inocente, após ter em mão todas as provas, todas as evidências científicas, conseguiu anular a condenação do Art. E ele saiu completamente livre do tribunal depois de ter passado 36 anos injustamente preso. O Art disse que naquele tempo não haveria como ele sair absolvido naquela época, porque ele era simplesmente um homem de cor negra e um homem pobre. Em 2020, quando participou de um famoso programa de concurso de música nos Estados Unidos, no Brasil até tem, para escolher, assim, várias pessoas vão lá cantar e tal, para escolher o vencedor, né? Nós chamamos aqui American Idol. E eis que Art, aos 59 anos de idade, foi participar deste programa. E ele contou brevemente a sua história, como foi preso injustamente, porém seu talento musical foi o que realmente se destacou. E ele cantou a música do Elton John. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, there's always someone else I see. E ele disse que ficou muito feliz que o Elton John telefonou para ele e combinaram de cantar juntos em algum show que o Elton John vai fazer ano que vem. Just another fraction of your life to wander free. A voz dele é muito linda. Ele mesmo na prisão cantava, como vocês podem ver. Ele disse que mesmo com tudo que aconteceu, ele nunca perdeu a fé em Deus e ele sempre recebeu o apoio da família dele.
Na prisão ele fazia parte desse grupo musical e quando ele foi perguntado por um jornalista como foi passar 36 anos na prisão, e ele disse: meu corpo estava preso, mas minha mente esteve sempre livre. Que bonito, né? E disse que a música o ajudou a superar o que passava com ele. E ele assistia aquele programa de TV, né, o American Idol, e ele sonhava um dia cantar naquele auditório. Mal sabia ele que aquele sonho pôde ser realizado. O que aconteceu com o Art aconteceu em uma época muito complicada para os afro-americanos. Ele era um jovem sem dinheiro, enfrentando um tribunal de brancos. Quando ele saiu da prisão após 36 anos, foi então que ele descobriu que tem uma filha. E depois de tantos anos separados, eles acabaram se encontrando. E ele disse que agora não deixa de falar um só dia com ela. Em 21 de março de 2019, ele recebeu uma indenização do Estado, infelizmente pouca, que eu achei, o equivalente a R$1 milhão, porque no estado dele apenas a compensação poderia ser de R$20 mil por cada ano preso. Eu acho que o valor é muito baixo, visto que em outros estados alguém tem ficado metade do tempo que ele ficou na prisão e chega a ganhar até R$10 milhões. Portanto, R$10 milhões também não poderia reparar 36 anos na prisão injustamente. O Art disse que tem muitas pessoas inocentes na prisão aonde ele estava cumprindo pena. Pessoas lá cumprindo penas há 50 anos, que ele tem certeza que eram pessoas inocentes. Ele disse: eu estou feliz que foi inocentado, mas não estarei livre até que eles todos estejam livres. Que história triste. Eu não consigo imaginar que uma pessoa perdeu 36 anos da vida dela injustamente. A polícia fez um trabalho muito mal feito. Quando a polícia colocou essas fotos do Art no meio de todas aquelas fotos, ela não o reconheceu na primeira vez, ela não o reconheceu na segunda vez, mas ela nunca sabia que a foto estava em todas elas. Mas ela o reconheceu na terceira vez. Ali já era o momento da polícia parar e falar: não, ela está equivocada. Ela não o reconheceu. Mas não, no que ela reconheceu, pronto, é ele. Claro, ela tinha visto a foto dele. Na hora que colocou ele lá na frente, do outro lado do vidro, né, como eu falei antes, eles não estão vendo ela lá do outro lado, ela imediatamente, lembrando da foto do homem que ela viu, ela apontou: é aquele. Muita injustiça, muitos erros feitos dentro deste caso, mas que bom que o Art pôde encontrar a filha dele, que ele nem sabia que tinha. Hoje estão sempre juntos. Ele tem participado de vários programas de televisão. E este é o caso de hoje. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês querem que eu continue trazendo mais casos de pessoas que sobreviveram há tantos anos dentro de uma prisão. Eu digo sobreviveram porque ficar dentro de uma prisão como aquela que ele ficou é sobreviver. Vocês não têm ideia do que passa dentro de prisões como aquela, considerada uma das mais perigosas dos Estados Unidos. Ele foi injustamente condenado, mas ao mesmo tempo ele sobreviveu àquele período. E é isso, pessoal. Gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam do caso de hoje, se vocês querem que eu continue trazendo mais casos como este. Eu vou deixar aqui embaixo o link onde ele canta a música inteira. Não deixam de ir lá ver. Nossa, é muito linda como ele canta. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês em breve.